Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento, o seu programa de entrevista na área de ciência, tecnologia, educação e inovação. Hoje, no destaque, entrevista com o empresário Gilvan de Azevedo, na nossa pauta, empreendedorismo intensivo e conhecimento em Barra Mansa. 6 de dezembro de 2016, eu sou Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento e hoje, no destaque, a entrevista com o Gilvan de Azevedo, que vai conversar com a gente sobre o empreendedorismo intensivo em conhecimento em Barra Mansa. Mas antes de conversar com o Gilvan, lembrando aqui, já anunciamos no programa passado, que estão abertas as inscrições para a 15ª edição do programa de verão do LNCC, o Laboratório Nacional de Computação Científica aqui em Petrópolis. O programa de verão acontece do dia 1º ao dia 24 de fevereiro de 2017, e na programação haverá a jornada de iniciação científico-tecnológica, jornada de ciência de dados, entre outros cursos e oficinas. As inscrições vão até o dia 20 de janeiro de 2017 e maiores informações você pode obter no site do próprio LNCC, www.lncc.br. Portanto, você que é graduado em qualquer área, que se interessa pela área de modelagem matemática, ciência e tecnologia, é uma boa oportunidade. O 15º programa de verão do LNCC. Bom, estamos entrevistando aqui o Gilvan de Azevedo. Gilvan, obrigado pela sua companhia. Obrigado a você pelo convite. Gilvan, você é formado pela PUC do Rio, engenheiro elétrico, mestre também pela PUC Rio, doutorando pela PUC Rio, foi professor da FGV, professor da PUC Rio. Exato. E ex-diretor de algumas empresas, a IBF, o Banco de Investimento Grafos, e hoje é da OMS Consultores, na área de inovação em Barra Mansa. Né? Como é que hoje você está vendo essa questão da crise brasileira? Como é que as empresas, em particular, a sua empresa tem se posicionado frente a essa crise que está instalada no Brasil? Perfeito, Márcio. Bom dia para você, bom dia para todos. Bom, há 2 anos atrás, mais ou menos, diante dessa crise brutal, que nós estamos vivendo, uma crise não só a nível de negócio, mas uma crise a nível de política também, uma descrença geral, nós decidimos focar na inovação. Aí você me pergunta, por quê? Porque existem pesquisas que mostram que segundo item mais importante na lista das empresas, de prioridade das empresas, é a inovação. Uma pesquisa recente, feita com CEOs, quer dizer, o principal executivo das empresas, mostra que, acima da inovação, somente a liderança. Ou seja, a liderança é o assunto mais importante e a inovação é o assunto que vem em segundo lugar. É compreensível porque a liderança vem em primeiro lugar, porque mesmo que você tenha as melhores ideias, se você não tiver pessoas para liderar, para fazer um movimento, isso não funciona. E, diante disso, o que nós fizemos? Montamos produtos bem pragmáticos para atender as empresas, produtos voltados para produzir inovação na empresa. Como é que isso acontece? São workshops que você faz a empresa vivenciar com problemas reais e a inovação acontece com a nossa assessoria. Diferente daquela consultoria que você vai lá, leva uma equipe e tal, nós levamos uma equipe, mas fazemos com a equipe do cliente. Tem dado um resultado fantástico. As empresas se tornam inovadoras, aprimoram o seu processo de inovação. Então, eu acho que inclusive, aí fazendo um gancho, aí falando para todos, hoje a inovação não é mais uma opção. Quer dizer, hoje a inovação, nós vamos discutir isso ao longo da entrevista, ela é uma obrigação. Antes você tinha a opção, você é meio inovador, não, hoje não. Nós vamos ver hoje que é uma obrigação. Não há como deixar de ser inovador. Agora, para a empresa inovar, para criar um ambiente inovador, queria saber como é que vocês lidam com isso. A empresa tem que ter um clima organizacional que favoreça a confiança das pessoas também, claro. Falarem, discutirem. Exatamente. Quer dizer, a inovação ela não acontece com uma bola de cristal, ela acontece verdade. Às vezes pela participação, pela discussão, e isso só isso, esse ambiente só é propício para a inovação quando você tem uma empresa que você confia, que você pode ali dar sua opinião. Como é que vocês trabalham o clima organizacional das empresas? Como é que vocês veem isso? Excelente pergunta. O que ocorre é o seguinte, você deixa de inovar por uma série de motivos. Geralmente o que a gente faz, quando a gente chega na empresa, a gente mostra os motivos. Então você
está doente por causa disso, tem febre, isso, aqueles são os sintomas. Faz um diagnóstico. Faz um diagnóstico e mostra, na realidade, que essas coisas são universais, né? Todas as empresas, qualquer empresa, não é só a sua ou a minha, todas as empresas sofrem com esse processo de dificuldade. E um dos pontos-chave é exatamente isso que você comentou, essa dificuldade de que a cultura não está preparada para inovar. Então, o que ocorre? Muitas vezes o dono da empresa chega nos coquetéis, né? E eu me incluo nesse grupo, né? E aí fala que a minha empresa é isso, a minha empresa é aquilo, não sei o quê, mas, e corretamente, está fazendo um papel correto, mas só que ele exacerba, digamos assim, as vantagens de inovação. Na verdade, ele gostaria de estar inovando muito, mas está inovando pouco. Por quê? Porque o sistema de incentivos à inovação não é um sistema alinhado a inovar. Ou seja, se eu não incentivo as pessoas a errarem, eu não estou possibilitando a inovação. A inovação só ocorre se você erra cotidianamente. A inovação, ao contrário, nos Estados Unidos, hoje, existe um lema seguinte: você precisa errar rápido. Quanto mais rápido você erra, mais rápido você inova. Então, eu preciso ter um sistema de incentivos que diga que eu não vou ser penalizado, tá certo? Por errar, e ao contrário, na medida em que eu inove, eu seja um inovador, eu vou ter um diferencial, seja de vantagens monetárias ou vantagens não monetárias. Isso então, você tocou num ponto-chave. Sem uma cultura, sem um sistema de incentivo alinhado à inovação, a inovação não acontece. E você comentou a questão dos líderes nas organizações. Perfeito. Como é que vocês trabalham a questão da liderança para a inovação? Como é que vocês trabalham o perfil do executivo para liderar uma equipe? Porque hoje em dia, no momento como nós estamos vivendo, de certa forma, o empresário, às vezes, fica na defensiva, né? Deixa eu esperar aqui a coisa passar e mais lá na frente eu melhoro alguma coisa. Como é que vocês trabalham a questão da liderança para inovar em momentos de crise? Exato, é uma questão interessante. O que ocorre é o seguinte: primeiro a gente mostra, e a gente vai hoje possivelmente falar sobre isso, que por exemplo, você tem o líder máximo, que é o que você está falando, e você tem os líderes subordinados, né? Então, com relação ao líder máximo, a gente mostra que não há opção. Aí podemos até falar, por que não há opção? Hoje nós estamos numa era do cliente, que foi configurada mais ou menos há 3, 4 anos atrás, que ele tem um iPad, tem um iPhone, tá certo? Então, quando ele vai comprar o seu produto ou comprar o seu serviço, o que ele faz com esse equipamento? Ele consulta toda a base que existe de clientes, de fornecedores, para saber com quem que ele vai comprar. Já dificultou o seu marketing, tá certo? Segundo, ele verifica quais são as opiniões que existem em relação ao teu produto e aos concorrentes. Ele vai a fóruns, de novo, o outro poder. E, para completar, se ele estiver insatisfeito com o seu produto, ele publica num Facebook ou no Twitter, ou faz um filme no YouTube e te prejudica localmente. Então, esse poder que ele tem de fogo na mão faz com que as empresas precisem estar atentas para saber o que o cliente está desejando, o que ele está demandando, tá certo? Não só a nível de produtos e serviços, mas também atendimento. Um exemplo muito bom disso, que todos vocês devem conhecer, né, principalmente aqueles que viajam muito, é o TripAdvisor. O TripAdvisor, você tem uma comunidade de viajantes que alimentam esse sistema, não é? Para dizer qual foi a sua experiência, tirar fotos, inclusive, mostrando... Porque o hotel mostra que é assim, mas você vai lá e tira a foto dizendo que é assado. Não, inclusive tem as fotos do hotel e tem as fotos dos hóspedes. É muito interessante. E a primeira coisa que eu faço, quando eu vou viajar, é que eu consulto. E não viajo se eu tiver uma experiência muito ruim. É claro que você tem algumas experiências pontuais, né? E eu tenho um amigo no Rio que é dono de um hotel, cujo nome eu não vou comentar, que ficou apavorado, porque ele sempre teve impressões boas e nesse final teve uma impressão muito ruim. Aí tentou ligar para o TripAdvisor, que a pessoa foi injusta, e não tem como tirar, aquilo fica, se dilui. Então, em suma, para o líder, eu diria para você, olha, diante disso, você não tem como deixar de ser inovador. Você pode ser desrompido, ou seja, pode perder o seu lugar no seu negócio, se você não inovar. E com relação aos líderes secundários, a gente tem pesquisas que mostram quais são as características que esses líderes secundários precisam ter. Exemplo, precisam ser rápidos, precisam trabalhar muito com a equipe,
Ou seja, precisam ser um grande líder. Sozinho não vai resolver. Precisam ter tecnologia, não, sozinho não resolve. Então, com essas pesquisas das características e a consciência do dono, do principal executivo, a gente acha que a gente consegue caminhar. Gilvan, a gente vê uma diferença muito grande no estado do Rio de Janeiro, muito mais acentuadamente, entre a capital e o interior. Certo. Diferentemente de outros estados da nação, como São Paulo, por exemplo, onde as cidades do interior são mais a par e passo com as da capital. No Rio, isso é um pouco diferente. A gente tem um interior muito distante da capital. Enquanto a capital tem muita demanda de inovação, o interior, pelo empresariado, pela dinâmica própria do interior do estado do Rio de Janeiro, a gente não vê esse grau de inovação tão acentuado assim. Então, como é que a gente pode levar esse processo de incentivo à inovação, ainda mais, né, a gente teve aqui recentemente o Rio Info Petrópolis, onde a gente discutiu muito a questão empreendedora, intensivo conhecimento. Como é que a gente pode levar isso para uma cidade interior com uma dinâmica mais pacata, mais acomodada? Como é que isso pode ser trabalhado? Perfeito. Em particular em Barra Mansa, né? Porque a gente vamos fazendo esse adendo, nós vamos falar sobre isso. Eu estou com um foco, né, nos trabalhos no mercado de Barra Mansa, mas a minha empresa é do Rio, né? Nós estamos até na Barra da Tijuca, atuamos no mercado do Rio também. Mas essa sua pergunta com relação ao interior é o seguinte, quer dizer, ao longo do tempo, até em função de toda essa internet, dessa conexão remota, hoje muitas empresas não estão criando mais filiais no interior como faziam anteriormente. Primeiro por custos, né? E segundo por essa facilidade que você tem de comunicação com o cliente, reuniões virtuais, né? Essa coisa que todo mundo já deve conhecer. Então, mas nós, OMS Consultores, achamos que tem que haver um atendimento local, ou seja, tem que haver uma solução continuada local. É claro que você pode ter, para grandes projetos, você pode encomendar de São Paulo ou do Rio, né? Pode convidar a OMS Consultores, iremos. Mas, então, o que nós fizemos com relação à Barra Mansa? Nós elegemos um parceiro, que é o Centro Universitário UBM, que tem 6.500 alunos, mais ou menos, como parceiro, para nós promovermos o assunto inovação, para nós promovermos uma divulgação de treinamentos, né, não só na universidade, mas nas empresas com relação à inovação. Então, achamos que esse é o movimento. Você tem que criar uma capilaridade, não é, no interior. E por quê? E vamos falar sobre isso. Porque, na realidade, o ecossistema de inovação, ele precisa desse atendimento contínuo. Não é uma coisa que você venha lá de São Paulo e faça. Então, esse atendimento contínuo, eu acho que tem que ter uma solução local. Vocês lá em Barra Mansa estão com um projeto de Inovale, que é justamente esse ambiente de inovação, que nem tem aqui em Petrópolis também, tem em Friburgo, Serra do Silício, lá em Três Rios tem um pessoal lá que está se movimentando também para isso, em Teresópolis também, com a Alterdata, Unifes, existe um ambiente, assim, às vezes um pouco tímido, mas local. Como é que vocês estão trabalhando esse projeto Inovale para levar a inovação à Barra Mansa? Perfeito. Bom, a ideia surgiu inicialmente dessa ideia da parceria, né, com a UBM, de lançar os produtos. Mas aí, fazendo um parênteses aqui, eu estou num caminho aí de iluminação espiritual. Então, diariamente, eu faço a minha meditação, né, e nesse processo de meditação, eu disse, olha, isso surge. Tem vários empresários que narram ideias belíssimas, que jamais teriam, eles dizem, pelo menos, para negócio. Aí me disse, poxa, em vez de você simplesmente fazer o lançamento de uma palestra de inovação, vamos lançar um ecossistema. Então, veio esse pensamento, um ecossistema. Então, na verdade, nós chegamos em Barra Mansa, convidamos uma série de empresários para uma palestra de inovação. Esse foi o convite, não dissemos nada além disso. Mas chegando lá, falei, olha, gente, na verdade, nós estamos aqui para falar de inovação, vai haver uma palestra de inovação, inclusive o título era Inovação, um Novo Olhar. E, de fato, nós tentamos dar um novo olhar à inovação. E aí apresentamos, no meio da palestra, essa ideia de criar um ecossistema que visa o compartilhamento de experiências e de conhecimento entre as empresas, tá certo?
E então nós fizemos isso e foi um sucesso muito maior do que eu imaginava. Começamos, inclusive, o Inovale a ser convidado a chancelar alguns eventos, uma coisa recente, isso tem 4 meses que lançamos. Então, você veja que as pessoas têm uma carência associativa, né, de participar de um movimento em prol da inovação. Né? Quer dizer, a ideia é essa. Agora, por que Barra Mansa, ou esse Inovale se restringe a Barra Mansa ou incorpora outras cidades ali ao redor? Não, ele incorpora, na realidade, o Inovale, o nome vem de Ino, de inovação, e Vale do Vale do Paraíba. Então, inclusive, estamos focados na porção fluminense, que inclui Barra Mansa, Volta Redonda, e Resende, em suma, Piraí também, Piraí. Então, essa é uma região. E nessa região você tem indústrias, você tem um segmento de indústria forte, você tem uma siderúrgica nacional, que é uma empresa antiquíssima, enorme, grande, tem no mundo todo. Você tem um polo automobilístico, também fortíssimo, Land Rover, Nissan, que estão todos lá, um polo metal mecânico. Então, você tem já uma vocação industrial nessa região. Do outro lado do vale, na porção paulista, você tem uma empresa pequenininha, a Embraer, né, uma empresa pequena, né, pouco famosa, né, então, que é uma empresa. Então, primeiro vamos focar na porção fluminense, depois vamos. Mas o Inovale, a ideia é focar no Vale do Paraíba. E hoje, quais os projetos vocês têm assim, estabelecido para cultivar esse ambiente? Porque esse ambiente de inovação ele tem que ser nutrido e mantido, os parceiros têm que ser. Como é que vocês têm feito isso? Com que projetos vocês têm mantido essa rede, estabelecido essa rede? Bom, nós estamos no início, né? Somos um neném que ainda está nos seus meses iniciais, mas os movimentos que nós fizemos foram os seguintes: nós conversamos com a área industrial, com a área comercial, exatamente para sensibilizá-los a participarem desse compartilhamento, com seus projetos, com as suas ideias, né? A CSN, por exemplo, né, ela tem uma área de inovação belíssima, já faz uma inovação de ponta, tanto a nível de processo quanto a nível de produtos. E então nós conversamos com esses partícipes e criamos alguns mecanismos de compartilhamento para incentivar. Primeiro, acho que agora no primeiro trimestre de 2017 vai haver um painel empresarial, onde as empresas se inscrevem para apresentar seus trabalhos de inovação. Depois também fizemos uma coisa bem interessante, que teve uma aceitação bem bacana, que foi prêmios. Prêmio Inovale para a área de comércio, Prêmio Inovale para a área de industrial e de serviços. Tivemos com a Câmara de Lojistas, eles se interessaram pelo projeto, e a ideia é, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, eleger qual foi o lojista que teve o maior desempenho, o maior papel inovador. E ele recebe seu prêmio. Então, bacana. Então, você vai ter uma demanda por informações de inovação, tá certo, maior. Temos também o MBA de inovação, que estamos lançando na UBM, cursos práticos de inovação, bem curtos e pequenos e baratos, e, claro, que os workshops da UMS também estão sendo oferecidos. Então, todo esse movimento é um movimento para que as pessoas compartilhem experiências e informações. A gente hoje tem um mundo onde ele é cada vez mais intensivo em conhecimento. Certo. Então, nesse aspecto, as escolas, as universidades, as faculdades, centros universitários têm um papel chave nisso, porque está formando gente qualificada para ir para o mercado, para lançar um novo produto, um novo serviço. Certo. Como é que lá o Inovale tem trabalhado com essa parceria universidade-empresas? Bom, a gente tem, então... Fora o senhor pode ter um curso de MBA e tem alguma outra ação que... O que a gente faz é o seguinte, veja, a gente dividimos em 4 quadrantes. Primeiro, nós podemos fornecer conhecimento no local, na sua empresa. A gente chama de eventos na empresa. Né? São workshops, palestras e tal. Depois nós temos o MBA na universidade. São os MBAs, mas nós achamos que na área de inovação você também precisa de cursos pragmáticos. Então, por exemplo, se você é um jovem, está com uma ideia de criar um produto novo, você pode ir na UBM e vai ter um curso de como prototipar, quais são os passos iniciais que você tem que dar. Então, cursos práticos e não onerosos. Tá certo? Também tem isso. Tem também a incubadora. A UBM tem uma incubadora de novos negócios. De novo, se você é jovem... Então, vocês também incentivam esse processo.
Se você é jovem, procura a UBM ou uma universidade próxima onde você trabalha para incubar o seu negócio, tá certo? E a incubadora podemos falar mais para frente. E, por fim, os eventos públicos. Nós também incentivamos. Então, o Prêmio Inovale é um evento público, tá certo? Vai ser uma palestra pública, sempre sobre um tema de inovação, mas que vai ter a premiação. Então, Gilvan, a gente está chegando no final do programa. Queria que você dissesse para o nosso público, aqui de Petrópolis e também de Teresópolis, Três Rios, que assiste o programa Ciência e Movimento, como é que eles podem participar desse processo do Inovale? Tá certo. Quais são os canais de comunicação? Como é que chegou até você? Beleza. Então, nós temos 2 canais. O canal do Facebook, que você pode procurar Inovale, aí clica, você vai começar a receber notícias. Temos também no LinkedIn, que é a rede profissional para isso, tá certo? E tanto pelo Facebook quanto pelo LinkedIn, você pode mandar uma mensagem dizendo qual é o seu interesse de participar e nós vamos manter contato com você. Eu queria fazer uma última observação, que é essa ideia que eu acho muito interessante, um exemplo prático, que é essa ideia de você participar, de compartilhar ideias de inovação dentro da sua cadeia de inovação ou fora. Né? Porque às vezes eu estou na área industrial, mas posso dar uma ideia muito interessante para a área de comércio. Tem um exemplo muito bacana na Alemanha, que é o sistema de fidelização. O sistema de fidelização, o que eles fazem? Eles premiam você por você dar sugestões. Por você dar sugestões e ficar naquele serviço. Né? Na Alemanha criaram um sistema de multas que, ao invés de você pagar a multa por infringir, se você não infringe, você ganha dinheiro. Houve uma redução de 40%. Ou seja, uma coisa criativa. Pegou-se um exemplo de uma coisa de viagem, fidelização, se aplicou no sistema de multas. Age pelo reforço positivo. Olha, mudou completamente o perfil ou seja, você pensar fora da caixa. Né? Então, acho que são exemplos. Gilvan, obrigado pela sua entrevista. Estamos chegando aqui ao final do nosso programa Ciência e Movimento. Eu que agradeço. Obrigado pela sua entrevista. Estamos chegando ao final do programa Ciência e Movimento. Você sabe, o programa é ao vivo toda terça-feira às 10 da manhã, com reprises aos sábados às 22h30, mas também pode acompanhar no nosso Facebook, TV Ciência e Movimento, no canal no YouTube, TV Ciência e Movimento, analisar as nossas postagens no blog TV Ciência e Movimento. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima terça. Um forte abraço. Tchau.